Capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia. Aqui nós temos o início da promessa da vinda do Salvador. Capítulo 3, verso de número 14 em diante. Eu vou iniciar mais à frente para... Capítulo 3, verso 14, acompanha por gentileza a leitura da palavra de Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Uma maldição foi lançada sobre a desobediência que foi cometida com o Senhor Deus. E ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E para a mulher tem uma sentença aqui muito séria. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Uma sentença também sobre este homem. E deu o homem o nome a Eva, sua mulher, e por ser mãe de todos os seres humanos, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e torne também da árvore da vida e toma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, isso aqui é muito importante, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada entre e que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Volte ao verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu só vai conseguir ferir o calcanhar. Aqui está a primeira menção da promessa do Salvador. Querido Deus e Pai, com muito carinho e temor, que nós chegamos à Tua palavra esta manhã.
para ministrar ao Senhor esta palavra que eu creio que é para a igreja, porque nós somos eternos aprendizes. A igreja do Senhor é um eterno seminário, porque nunca vamos abandonar o aprender, e esperamos que o Senhor nos motive permanentemente a seguir os conselhos da Tua palavra. E este é mais um para nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Existe um hábito muito forte, que é ler as Escrituras de uma maneira assim muito artificial, quase que uma leitura sem muito desejo de conhecer e de aprofundar-se no conhecimento. Lemos a Bíblia, mas quando paramos de ler, nós não lembramos o que lemos, porque não foi colocado na leitura. Claro que tem pessoas que é diferente. Não foi colocado na leitura o desejo de ouvir a voz de Deus. E nós sempre queremos ouvir de Deus aquilo que gostamos ou queremos. Nós não somos bem treinados para ouvir o não de Deus, que às vezes não abre uma porta, às vezes fecha uma porta, e quando isto acontece, nem sempre nós nos curvamos diante de Deus. Isso tem sido um prejuízo muito grande para a nossa vida cristã. Dentro do mês de dezembro, nós recebemos um conselho do bispo primário, bispo Walter, não uma ordem, porque ele não dá ordem. Nós não estamos aqui debaixo de submisso, não é isto. Mas ele fez uma sugestão para que nós, todos os pastores ou nossa igreja, pudessem dedicar o mês de dezembro nas nossas pregações, principalmente aos domingos, que nós pudéssemos trazer para a igreja uma reflexão sobre o Natal, sobre os acontecimentos e falar sobre a pessoa de Jesus. Então, neste mês nós estaremos falando, como também os nossos pastores aqui não estão obrigados a falar, eu botei no coração que eu vou falar, mas se os irmãos desejarem seguir, siga. Se não quiser, não há nenhum problema. Isso não vai afetar em nada a nossa amizade. Falar sobre a pessoa bendita de Jesus, o qual todo este mês é tão celebrado através das festas. E na verdade, se você parar para pensar, tudo gira em torno do Natal. Esta data, ela é muito forte. E por que esta data de Natal, ela é forte? Porque não nasceu o Zé, não nasceu Mané, não nasceu Pedro, não nasceu Jorge. Essa data comemora-se o nascimento do Filho de Deus, o nosso Salvador,
aquele que mudou a história do mundo, aquele que tem um poder tão grande no seu nome, que este mês ele é muito fechado, porque celebra-se esta data, embora muitos aproveitam para vender as suas mercadorias, e não tem nada errado nisto. E alguns disseram assim: esse Natal, esse ano, não vai ser bom. Quem fala isso são os comerciantes, porque o Natal nunca deixa de ser Natal, sendo bom ou não bom. Natal é Natal. Mas é por causa de uma interpretação sem conhecimento da importância. Eu entendo. E há pessoas que esperam esta data, né? Foram criadas algumas coisas para esse momento, né? Eu fiquei imaginando sobre este texto que eu acabei de ler. Deus criou um lugar todo especial para colocar o homem e a mulher, e creio eu, com todo o conforto. E o próprio Senhor vinha ali para estar com o casal. Eu creio, assim como você lê o Apocalipse, se você parar de uma maneira tranquila, o pastor Luiz está falando sobre esse aspecto, desculpe-me. Se você parar para ler o Apocalipse, você vai descobrir que o lugar onde Deus está e aquilo que tem sido preparado para nós, você não vai para um muquifo, você não vai para um lugar qualquer, porque o lugar de Deus, segundo as Escrituras, é de ouro, é prata, ruas, calçadas, é um lugar de acordo com o brilho de Deus. E é neste lugar que Deus está preparando a sua igreja para estar com Ele. Daí surgem a palavra de Deus para me dizer, a mim e a você, que você deve zelar pela sua salvação, porque é a sua salvação que vai garantir entrada lá. E por quê? Porque tem na sua vida a marca do sangue de Jesus. Então é preciso, queridos irmãos, sermos mais zelosos pela nossa vida espiritual. Você não pode não ter uma casa, pode não ter carro, que tem uma chave de um carro, um Ford, pode não ter, mas se você tem uma salvação dada por Jesus e você recebe isto, você tem o maior presente, o maior bem da vida, é a sua salvação, garantindo a sua entrada na glória do Senhor. Domingo passado, nós batizamos aqui nesse tanque 63 pessoas. E eu creio que se eu fizer um levantamento aqui, vamos ter uma quantidade bem grande aqui que ainda não se habilitou a passar pelas águas. E eu digo a você com toda sinceridade, não existe outra maneira de você ingressar na família de Deus, a não ser por esses princípios. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não é a igreja, é Deus. Então é necessário a entrada naquele lugar maravilhoso. Você precisa tratar, se você ainda não o tratou.
Mas foi ali nesse jardim tão belo, tão lindo que Deus criou, eu fiquei fazendo uma ideia, aquilo devia brotar. O Senhor diz que as fruteiras iam dar suas frutas na época certa, não ia haver praga, caramujo, ferrugem, nada para impedir aquilo que Deus falou, porque quando Deus fala, nada pode alcançar, nada pode. Mas foi ali que aconteceu a tragédia maior. E Deus tinha feito um aviso. E que a gente às vezes não é muito bom para ouvir o que Deus fala. E quase sempre a gente quer contestar o que Deus diz. Deus tinha dito para Adão, este homem privilegiado, criado pela mão de Deus, esculpido por Deus, soprado o Espírito de Deus nele. Meu Deus! E ele não entendeu nada disso. Ele não valorizou o que Deus deu a ele. Ele não valorizou as mãos de Deus na sua própria vida. E Deus tinha dito para ele, no capítulo 2, verso 17. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente, porque não existe inocência. No verso 16 e 17 do capítulo 2, diz assim: E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Irmãos, que coisa fantástica. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele não tinha uma boa desculpa para dar para Deus, porque Deus tinha falado com ele do perigo. Mas aqui você veja que, abrindo um parênteses, de que você já descobriu que a pessoa nunca se contenta com o que tem, está sempre querendo mais e até o que não pode. Já descobriu isso? A pessoa, ele diz: rapaz, tudo que produzir, coma. Mas esse aqui você não bota a mão, isso aqui é um problema meu. Você não tem que saber. Não bote a mão. Mas o homem, até o dia de hoje, ele tem essa natureza por causa da queda. Ele quer se meter naquilo que ele não foi autorizado a fazer. Então ali aconteceu a tragédia. Foi ali que ele quebrou. Então Adão aqui agora disse lá, onde você leu, para a serpente ele disse, para a serpente disse assim: você vai viver a vida inteira humilhada. Enquanto todo mundo voa, passeia, olha, você vai andar com a cara no chão. Uma punição de Deus. O elefante anda, a girafa anda, todo mundo, você, cara no chão. Símbolo de humilhação. Ela foi humilhada. E não pense que a serpente é um bichinho assim coloridinho, não. Nós estamos falando de Satanás. Daqueles que se rebelaram e que saíram e vieram para perturbar o jardim. E ainda perturba a sua vida até o dia de hoje. São as tentações
são as insinuações que vêm, são as sugestões que jogam em cima da gente. E em dado momento, mesmo sendo um crentaço como você é, uma crentaça, em dado momento, quase que você come da palavra que ela oferece. Então é preciso ter cuidado com a nossa vida. Foi ali que Deus fez aliança. Foi naquele momento ali que Deus fez aliança e disse: você fez isto, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, ou seja, vai tirar a sua capacidade de atuação mais profunda. Embora não tenha morrido, embora ele não tenha matado, mas ele anulou parte do poder. Ainda tem, mas está anulado. Cristo Jesus, que nasceu, ele foi ameaçado, tentaram machucá-lo, mas não conseguiram. Não conseguiram atingir. Foi aqui nesse jardim onde aconteceu essa tragédia do homem negar. Deus faz essa aliança de nascer o esmagador da cabeça da serpente, e foi no jardim que Deus disse: vai nascer um salvador dessa situação. Vai nascer um filho que não vai se rebelar e que vai operar o que eu desejo. Portanto, irmãos santos, queridos, é de grande valor para todos nós tomarmos conhecimento que foi nesse jardim que Deus fez o grande anúncio de destruição do poder maligno que tinha se rebelado. Então foi no jardim que Deus disse: vai nascer um que esmaga a cabeça. Ele não terá poder. Por isso é que quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, gente, eu não estou falando de levantar a mão para Jesus. Eu estou falando de vida comprometida. Eu estou falando de um andar com Deus. Eu não estou falando só, não, eu também conheço o Evangelho, eu também fui até criado minha mãe é crente. Isso aí não está dizendo nada. Isso aqui fala de compromisso. E a Bíblia diz que aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador, há uma proteção. Ele diz que o maligno não pode tocar. Há uma ordem divina. Nesses você não toca, porque a igreja é oriunda do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da rebeldia, mas continua ainda este mundo sendo rebelde contra o Senhor. Na verdade, foi no jardim que o Salvador foi prometido, ou seja, teve início ali a gestação do Messias, o libertador, o vencedor, porque ele venceu todas as suas etapas. Ele alcançou nota 10 ao chegar ao final da sua jornada. Portanto, ao homem Deus disse: tenha cuidado ao comer. Isto aconteceu. O pior de Adão
não foi a sentença de morrer fisicamente, embora essa sentença passou para todos os homens, porque todos nós nascemos da descendência de Adão, todo cidadão morre. Mas o pior não foi aquela morte. A pior morte foi a morte espiritual, porque ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu o mais importante, a presença do Senhor com ele. Adão, como é que está? Tudo bem, meu filho? Oh, legal. Amanhã à tarde eu volto, até mais, até se ver. Ele perdeu. E olha para mim agora, para você ver uma coisa. Por isso que uma pessoa que não aceita Cristo como Senhor e seu Salvador, ela está com duas sentenças. A primeira sentença é perigosa, é que ele vai morrer. A segunda sentença, grave, é que ele, sem Cristo, ele está com o poder espiritual da sua vida anulado. Ele não pode ter comunhão com Deus. Espiritualmente, ele está morto. Daí duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Lembrando mais uma vez, isso não é brincadeira de criança. Isso não é pastor querendo pressionar. Não, eu estou pressionando para aceitar. Não. Estou fora dessa. Eu estou fora. Mas a palavra do Senhor continua nos ensinando. Porque a pessoa, não se rendendo a Cristo, ouça bem, ela vive debaixo de uma maldição. Porque você só pode desfrutar da graça de Deus se você entra na família dele. Daí surge o descontentamento das pessoas de nunca estar satisfeito com o que tem. É uma coisa. Há pessoas que não se contentam. Desta tragédia surgem dois caminhos e duas comunidades. A primeira comunidade são os remidos que amam a Deus. Esta comunidade que Deus levantou e ainda está de pé são os remidos. Aqueles que tiveram os seus pecados remidos, ou seja, perdoado através de Cristo. Esta é uma comunidade que nós chamamos os cristãos. Nós somos uma comunidade aqui na terra com herança nos céus. Isso é uma coisa boa. Segunda comunidade, que também aconteceu, é a segunda comunidade, é os que não amam a Deus, mas amam a si mesmo. E o mundo está cheio de gente que só olha para si mesmo, se amam, não querem nada com Deus, e por se proteger, cometem tantas atrocidades. Daqui por diante você vai ver em todos os profetas fazendo menção do nascimento de Jesus, todos. Mas eu separei duas para a nossa meditação também.
Não meditação, mas leitura. Daniel capítulo 7. Estamos concluindo para nós nos assentarmos, que eu creio que o recado já está dado. A razão de nós estarmos aqui e também dizer que Jesus não nasceu, ele nasceu muito antes no coração de Deus para vir ao mundo. Daniel capítulo 7 é uma palavra profética sobre Jesus. Daniel foi um profeta extraordinário. E na sua carta de número 7, capítulo, verso 13, ele faz uma menção a Jesus. Capítulo 7 de Daniel. Daniel fica logo depois de Ezequiel. Ezequiel, depois vem Daniel. São os 3 profetas maiores, vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois vem Daniel. E assim vão os profetas menores que profetizaram menos. Daí chamar-se profetas menores. Mas no verso 13 e 14, Daniel estava lá, um homem de oração, um homem de entrega, um homem de busca de Deus. Ele estava lá e Deus mostrou para ele. Verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Gente, meu Deus, esse homem não dorme não. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso de número 14. Esta é classicamente uma profecia sobre Jesus e o seu reino. Diz assim, leia comigo, verso 14. Foi-lhes dado domínio, e a glória e o reino, para que os povos e nações, homens de todas as línguas, o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! A serpente tentou matar o projeto de Deus, mas não conseguiu. E Deus disse, vai nascer aquele que vai esmagar, não só esmagar, mas ele vai governar. O seu governo será um governo forte, que não vai passar, não vai passar. Eu gostei dessa palavra. O seu reino jamais será destruído. Podem surgir quantas religiões quiserem. Pode surgir quantos ambientes chegarem. Podem chegar quantas seitas quiserem. E ninguém vai tirar de Jesus o poder. Porque ele foi dado por Deus para reinar eternamente. Ninguém pode inventar o que quiserem. Hoje se matam porque Alá manda matar. Deus não manda matar, Deus manda salvar. Se você servir a um Deus que manda matar, esse não é Deus, porque Deus não mata, Deus salva. E as pessoas não entendem. Você está pensando que aquilo é brincadeira? Aquilo ali é uma expressão maligna que está na vida daquelas pessoas, que é igual a serpente para destruir. Igualzinho. Mas se você ainda quiser mais um, eu posso te dar. Miqueias.
Você vai encontrar Miqueias, logo indo para frente você vai encontrar. Miqueias, capítulo 5. Você vai à frente e vai encontrar. Capítulo 5. Mais uma profecia, e com esta nós encerramos para participarmos da comunhão. Miqueias 5, todos encontraram? Ela está logo depois aí de Obadias. Verso 1 e verso 2. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é de eternidade? Jesus. Jesus. Verso 3: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. De quem ele está falando? Qual é a grávida que vai sofrer as dores do parto? Alô? Quem é? Maria! Está falando de Maria. Até o tempo em que ela sofrer as dores. Esse é o tempo. Está falando de Jesus, irmãos. Leia mais uma vez o versículo. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que esta em dores tiver dado luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E quando você vê na Bíblia Israel, por favor, entenda que Israel não é a nação. A Bíblia fala de Israel, é a nação de Deus. De onde surge? Seu nome não mais será Jacó, e sim Israel, porque será o pai de muitas nações. O que diz a Bíblia? Portanto, meus irmãos, se você puder nesse mês, vamos tentar estar juntos, vamos falar mais sobre Jesus lá na frente, sobre a sua obra, tantas coisas que ele fez e ainda vai fazer e fará. A última obra que Jesus fará nesta terra, quem pode me falar? Levante a sua mão. Qual será a última obra que Jesus fará nesta terra? Levante a mão. Não é possível que ninguém levante a mão. Será a volta dele para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que ele nem vai pisar nesse chão. A Bíblia diz que ele aparecerá nas nuvens. E quando ele aparecer, aqueles que morreram antes ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olho. E estaremos com ele. Por isso devemos nos preparar. Por isso devemos cuidar. Por isso devemos estar recolhidos no Senhor para este grande dia que vai acontecer. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Se nós passarmos 10 minutos, eu espero que você não fique tão triste. Seria bom ficássemos aqui até meio-dia. Querido Pai, entregamos a Ti esta palavra. Claro que ainda faltou muita coisa para falar. Claro, eu não consegui tudo, ó Deus. Mas que esta palavra fique no coração dos irmãos, para entender
que o nascimento de Jesus teve uma origem lá no Éden, no ambiente de Deus, no ambiente que Ele criou tão lindo lá. Senhor, obrigado. E sabemos, ó Pai, nós sabemos, ó Pai. Nosso coração está cheio de que estas celebrações se seguem até a volta do Senhor. Nós te louvamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.